Passar ali que na sexta-feira nós fizemos, se eu não me engano, 340 caixinhas de sapato, que eu achei um número fantástico, não é? Mas hoje ainda algumas classinhas das crianças, eu sei que um professor pelo menos veio preparado para ele, junto com os alunos, fazer pelo menos aí umas 20 caixinhas. Então, eu acredito que nós vamos passar de 350 caixinhas esse ano, o que é fantástico, não é? Amanhã elas já vão para o Samaritan's Purse, e logo serão distribuídas aí mundo afora. Graças a Deus, não é? É isso aí, graças a Deus. Que bom. Parabéns aos irmãos, a cooperação de todos que participaram, não é? E é uma oportunidade que nós temos de servir. Sempre muito bom. Muito bem, se você tiver a sua Bíblia e puder abrir no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Às vezes a gente fala assim, Segunda Reis, porque a gente fala Segunda Coríntios, né? Mas Segunda Carta aos Coríntios. E é segundo livro dos reis, o registro dos reis de Israel, não é? Os reis de Israel, o registro deles todos, um pouco da história de cada rei que Israel teve até a sua destruição total, cerca de 400 a 450 anos antes de Cristo. Segundo Reis, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. Se você não recebeu, depois você pega o guia de estudos para o seu pequeno grupo. Eu considero muito importante que todos os grupos, todas as famílias possam ter um tempo para estudar a Bíblia de novo durante a semana em casa. E nós temos vários grupos funcionando. Se você não tem um pequeno grupo, por favor, fale com o pastor Alexandre hoje. Diga, eu quero um pequeno grupo. Mesmo no boletim tem endereços que você pode procurar e poder ter comunhão com os irmãos durante a semana. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, diz assim aqui na minha tradução, a partir do versículo 14. Estando Eliseu, já o profeta, padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. E lhe disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios, e feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, é por causa de Jesus, do nome dele, como foi dito aqui, um novo e vivo caminho que Cristo nos permite até o Senhor. É por causa dele que estamos diante de ti. É por causa dele que cremos que esta é a tua palavra. É por causa dele que cremos que o teu Espírito, que inspirou esta palavra, está aqui esta noite. E assim é que nós queremos nos submeter à palavra e ao Espírito, para que o Senhor opere em nós e faça de nós uma igreja vitoriosa, que conquista e expande o avanço do teu reino. Assim oramos para a tua glória, a edificação da tua igreja, para o nosso bem e paz, em nome de Jesus. Amém. Esse relato dos reis, do rei, especialmente o rei Jeoás, ele acontece aproximadamente entre 400 e 500 anos, entre 800 e 900 anos antes de Jesus. Ele está alguns anos depois de Davi, o segundo rei de Israel, depois Salomão, seu filho. A partir daí há uma divisão do reino. O reino de Israel é dividido em 2 partes, o reino no norte, que é um reino maior,
com 10 tribos, se torna Israel por causa da quantidade de pessoas, por causa do número de tribos. 10 tribos ao norte, que foi dividido, era o reino de Israel. Ao sul, um reino menor, ficou conhecido como o reino de Judá. E o reino de Judá era composto apenas de 2 tribos, naturalmente a tribo de Judá e a outra tribo de Benjamim. Esses eram os 12 filhos de Jacó. Cada um desses filhos, eles tinham o seu quinhão, a sua posse na terra. O reino foi dividido dessa maneira por causa de questões políticas, de quem ia ser mais poderoso, os impostos a serem pagos, as riquezas a serem divididas, as conquistas. Assim o reino se dividiu, e nesse propósito o reino do norte, Israel, ficou um pouco maior, mas também era um reino menos submisso a Deus. Era um reino que, no geral, tiveram poucos reis que serviram ao Senhor no reino do norte. O reino do sul foi muito mais fiel a Deus, não tanto assim, mas muito mais fiel a Deus. O reino do norte, com o tempo, mais ou menos 480 anos antes de Cristo, ele foi invadido pelos assírios de maneira cabal, e ele foi totalmente destruído até os dias de hoje. O reino de Israel, então, deixou de existir. O reino do sul ainda persistiu, foi conquistado pela Babilônia, e depois voltou 70 anos depois, mas já não mais com seus reis, com sua pompa, com sua glória. Agora era um reino subserviente que servia a Síria, a Babilônia e tantos outros reinos, os gregos depois. E finalmente, mais ou menos 100 anos antes de Cristo, Judas Macabeu faz uma revolta, e nessa revolta ele derrota os gregos e com isso faz um acordo com Roma, para que Roma tome conta de Israel a partir desse período, não é? Foi ali no cativeiro na Babilônia, naqueles 70 anos, que eles passaram a ser chamados de judeus, para haver uma diferenciação entre o reino de Israel e o reino de Judá. Eles reconquistam o nome depois disso e são Israel, o povo de Deus. Depois Roma dominou e oprimiu Israel até a destruição total no ano 70 depois de Cristo. Estamos aqui num dos tantos reis que existiram depois de Davi, depois de Salomão e antes ainda depois de Saul. Muitos reis existiram, alguns insignificantes, alguns a Bíblia diz, ele nasceu, foi rei e morreu. Outros, a Bíblia insiste em dizer que eles eram reis maus, que não serviram ao Senhor, muito pelo contrário, andaram pelo caminho dos seus pais, de suas tradições ou dos povos vizinhos, cultuaram outros deuses, outros ídolos, não amaram e não serviram o Senhor. E esse foi um dos reis. Jeoás é um desses inúmeros reis que não amou o Senhor, não serviu ao Senhor, muito pelo contrário, era um rei que a Bíblia diz fez pecar Israel. Ele fez pecar o reino do norte, mais ainda, porque ele conduziu o povo em pecado. Agora, é interessante porque Eliseu era este homem de Deus, era esse profeta maravilhoso que Deus deu de presente à nação. A Bíblia diz que pelo menos 3 grandes profetas existiram nesse período, o primeiro deles sendo Samuel, depois Elias e logo depois de Elias, o profeta Eliseu. Era um homem poderoso, era um homem cheio de feitos maravilhosos, ressuscitando mortos, curando pessoas, fazendo sinais estrondosos por onde estava, mas era também um homem fiel, um homem justo, um homem santo, um homem que amava Deus, e era um homem que falava a verdade às pessoas que precisavam ouvir a verdade. Era também um homem sábio porque ele dava conselhos ao povo. Você vê um pouco antes, se eu não me engano, no capítulo 6 deste mesmo livro, você vê Eliseu dando conselho ao rei do que ele deveria fazer para conquistar as vitórias que ele precisava. Então, era um homem que de fato guiava o povo, guiava o rei, e é sobre ele que estava o Espírito de Deus, é sobre ele que estava o poder de Deus, e que a partir deste homem Eliseu é que a mão de graça de Deus se estendia sobre o povo. Não sobre o rei, mas sobre este homem Eliseu. Agora, ele está enfermo. Ele e o rei não se dão lá muito bem, porque ele disse algumas coisas muito duras para o rei. Ele foi muito firme contra o rei, especialmente no que diz respeito aos pecados, e a maneira como o rei conduziu aquele povo, aquela nação, longe de Deus, para longe de Deus. Por causa disso, naturalmente, a relação entre o rei e o profeta não eram boas. Não eram boas. Tinha aqui alguém falando a verdade, tinha lá alguém no poder, e nesse sentido ele preferiu o poder.
Agora, ouve-se a notícia de que este homem, já idoso, que amou e cuidou e pastoreou Israel durante tantos anos, Eliseu, ele agora está enfermo para morrer. Neste momento, parece que dá um clique na cabeça do rei, e ele diz assim, puxa, num lampejo de misericórdia, ou de medo talvez, porque mesmo não sendo um homem fiel a Deus, ele sabia que ali estava alguém que ouvia Deus e que tinha como comunicar algo verdadeiro, vital para o povo, e agora estava morrendo. Então o rei, ele sai do seu lugar, de onde estava envolvido nas suas guerras contra os sírios, e vai até onde estava Eliseu, para visitá-lo no seu túmulo, no seu leito de morte, porque logo em seguida, no versículo 24, Eliseu morre. Logo em seguida, Eliseu morre da visita do rei. Quando o rei chega até Eliseu, ele dá essa saudação, esse grito, e ele diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Que coisa impressionante, que grito impressionante esse. Porque foi este mesmo grito que identificou Eliseu, quando Eliseu viu que Deus veio e tomou para si vivo o seu antecessor, o profeta Elias. Talvez o grande profeta do Antigo Testamento foi Elias. E a Bíblia diz que num momento Deus passou com uma carruagem de fogo e levou Elias vivo para si. E nesse momento Eliseu foi incumbido de continuar o ministério profético de Elias. E ele grita, meu pai Elias, carros de Israel e seus cavaleiros. Esse dando a intenção que todo o poder estava na realidade na mão deste homem. Todo o poder estava na mão deste homem que governava e dirigia aquela nação espiritualmente. Ele amava o povo profetizando a verdade sobre o povo. Ele amava o povo profetizando a justiça sobre o povo. Ele amava o povo dando direção, dando cura, dando sabedoria ao povo. Esse era Elias, um homem duro, um homem que não era nada social, não gostava de tapinha nas costas, era literalmente um brucutu peludo que se vestia de roupas de animais silvestres, comia o que tinha no meio do mato, mas esse era o homem de Deus que estava ali naquele lugar. E quando ele vai embora, na realidade, Eliseu reconhece isso. Foi-se. Será que foi-se o poder e acabou agora e não tem mais sobre nós este momento maravilhoso que nós vivemos, essas aventuras maravilhosas que vivemos com o profeta Elias? E agora é a vez do próprio rei observar que o homem de Deus está morrendo. E ele diz o mesmo grito de desespero. Ele diz, meu pai. Que coisa impressionante quando alguém reconhece que ali tem alguma coisa diferente. Que não é comum, que é acima da mediocridade. Que está, como diz Salomão, não abaixo do sol. Salomão diz isso em Eclesiastes, não abaixo do sol. Porque eu vi que tudo debaixo do sol é vazio, é vaidade. Eu descobri alguém que vive acima do sol. Eu descobri alguém que vive acima do normal, da mediocridade. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E agora? Como que vamos fazer? E esse rei, ele entra em desespero e ele chora a morte daquele profeta. Talvez numa das suas últimas palavras, para confortar o rei, e naturalmente mostrando a misericórdia de Deus, porque Deus tinha uma aliança com aquele povo, o profeta então faz uma experiência com o rei. Tome alguns arcos, tome um arco, tome algumas flechas e atire. É impressionante nesse texto a maneira como o rei Jeoás segue o conselho do profeta, mas parece que segue só até um limite. Ele vai, mas não vai totalmente. Ele ouve a voz, ele reconhece que aquela é uma voz diferenciada no meio de um grande barulho que está ao redor de si. Israel estava sendo sitiada pelos sírios, ia ser devorada muito em breve. Ia ser engolida muito em breve, alguns poucos anos, isso ia destruir totalmente.
Mas ele conhece no meio de um grande barulho de carruagens e cavaleiros e guerras e tudo mais, ele reconhece uma voz. E ele obedece, mas só até um certo limite. Ele diz, tome as flechas, atire as flechas. E ele atira 1, 2 e 3 e para. Parece que não há um desejo, uma determinação de continuar, alguma coisa, como eu tenho dito constantemente, de colocar a faca no meio dos dentes, de dizer, sai da minha frente, porque eu tenho uma missão a cumprir, sai da minha frente, porque eu tenho um reino a conquistar, sai da minha frente, porque o avanço do reino, ninguém vai segurá-lo, ninguém vai pará-lo, e eu tenho que ir junto nesse processo. Sai, para de me segurar essa bola de prisioneiro no meu pé que me arrasta, não, sai da minha frente, eu tenho que ir, eu não posso parar, eu tenho uma visão, eu tenho que ir para algum lugar, sai da minha frente. Ele é interessante que ele não tem essa persistência, essa perseverança, eu não sei, na realidade o texto não diz as razões. Será que era falta de fé? Será que ele não acreditava que aquilo poderia de fato significar alguma coisa? Será talvez porque ele acreditou mais no simbolismo do que no significado daquilo? Ele acreditou porque se eu fizer tal coisa, alguma coisa acontece, mas não necessariamente o que significa aquilo. Eu estou muito mais preocupado com o rito e o ato religioso em si, eu estou muito mais preocupado se eu pulo com o pé direito ou com o pé esquerdo, do que significa essa dependência de fé em Deus verdadeiro. Será que é isso? Ou será que ele fez apenas para agradar? Coitado, está morrendo na cama. Vou lá tirar umas flechinhas. Pelo menos ele falou, cumpri ali um desejo do profeta. 1, 2, 3, tá bom, profeta, obrigado. Aí. Será que talvez fosse essa a motivação do rei? O fato, meus irmãos, é que nós somos sempre desafiados a ir adiante pelo Espírito de Deus dentro de nós. Mas existem muitas vozes ao nosso lado que elas dizem, não vá, pare, desista. Eu leio muito a Bíblia, sabe, mas eu leio muito jornal também. Hoje eu li também uma matéria no jornal que dizia o seguinte, 20 personalidades que você precisa conhecer, que não acreditam na existência de Deus. 20. Eu fico pensando nisso, que essas grandes personalidades, são grandes e bem famosas, mas eu não sei o nome de nenhuma delas. Mas elas são pessoas que não creem em Deus. É um homem ateu, é um outro que é agnóstico. E são pessoas da mídia, são pessoas do jornal, são pessoas de Hollywood, são pessoas ricas, empresárias, poderosas, magnatas. Essa gente que está aí acreditando na existência do nada, na existência dele mesmo. Uma atriz famosa, alguma coisa Griffin, eu não sei direito o nome dela, diz lá que é famoso, pessoas famosas, mas eu não conhecia ela. Mas ela recebeu um Emmy, eu acho, ou um Grammy, alguma coisa assim que se recebe, e ela disse assim, todas as pessoas que recebem esse Grammy, acho que é Grammy, me perdoem se não for, e eles chegam aqui nesse pódio e eles dizem assim, eu queria agradecer meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu periquito, meu passarinho, também queria agradecer a Deus porque eu consegui conquistar esse negócio aqui tão importante e tal. Mas eu quero dizer que não, eu estou aqui por minha própria causa. Jesus, se você está aí, se é que você existe, você não tem nada a ver com isso aqui é meu, isso aqui é o meu Deus a partir de hoje. É o que ela declara quando ela conquistou. E são essa gente que nós ouvimos. São essa gente que nós lemos, são essa gente que está aí fazendo a música que você escuta todo dia, essa gente que dá a notícia no rádio, essa gente que dá a notícia na televisão, nos filmes que você assiste, essa gente que está colocando dentro da sua cabeça alguma coisa anti-Deus. É um grande barulho de gente que diz, gente é disposable, é descartável, você joga fora, você usa gente, você ama coisa, você ama dinheiro, você ama poder, é isso que você precisa. Qualquer outra gente você descarta, chuta, é um lixo humano, é um dejeto. É isso que nós olhamos as pessoas. Desistimos dos nossos casamentos, desistimos do nosso marido, da nossa esposa, desistimos dos nossos filhos, do nosso irmão, da nossa irmã, desistimos da nossa igreja. Somos todos os dias convidados por um barulho, uma avalanche de barulho no nosso ouvido, no nosso coração, dizendo, desista, não brigue mais, entregue os pontos, acabou, já era, acabou, não tem mais, desista, abra mão.
E você vai, talvez até acha como um rei, uma justificativa na sua consciência. Eu tentei uma, tentei duas, tentei 3 vezes. Jesus fala que tem que perdoar 70 vezes 7. Pois é, eu já perdoei 70 vezes 7, Jesus, acabou. A próxima já é 1 a mais, eu não estou no meu limite. E aí nós nos afastamos. A vida fica complexa e perdemos a beleza da vida, perdemos a simplicidade gostosa da vida. Nossa vida virou mecânica, virou cheia de fazeres, virou cheia de obrigatoriedades, de certos cumprimentos e ritos que temos que fazer. Se você não fizer, está errado. A 660 News, essa rádio aqui em Calgary, a Amy, ela disse assim que foi feita uma pesquisa essa semana e que 85% dos canadenses, a coisa número 1 que ocupa a cabeça deles, 85% é dinheiro. Mais do que família, mais do que sexo, mais do que poder, mais do que dinheiro. 85%. O que mais ocupa a mente é dinheiro. São essas coisas que nós somos ensinados todos os dias. E aí nós cedemos, devagarzinho nós vamos cedendo, abrindo mão de alguma coisa. E hoje eu queria dizer que, como igreja, eu não quero ceder. Mas eu queria dizer que nós, como gente, como família de Deus, como ser humano, com a dignidade que Deus nos deu, e que ainda nos deu mais dessa dignidade quando derramou em nós do seu Espírito Santo, que nós não podemos ceder também. Nós temos que lutar e ser mais aguerridos nessa luta, em tudo que diz respeito daquilo que Deus nos colocou diante de nós. Não é fácil viver. Às vezes é desencorajador viver. Você acha que não? Você já visitou, como eu já fiz inúmeras vezes, alguém no leito de morte no hospital? Eu visitei um homem uma vez, e sabe que tinha alguma coisa cobrindo a sua cabeça, porque ele já não tinha mais esse tampo da cabeça. Jovem, você acha que não é desencorajador viver? Converse com alguém que está desempregado há tanto tempo, que não consegue mais sustentar a sua família. Você não acha que é desencorajador viver? Converse com as pessoas que têm seus planos frustrados. Converse com alguém que amou seu filho, sua filha, amou, deu, se vendeu, se sacrificou por amor do seu filho, da sua filha, pôs na melhor universidade, deu o melhor carro, tudo, e um dia o filho vira para você e vai embora daqui, não quero saber o que diz você a respeito para mim, meu pai. Minha mãe, você não vale nada para mim, obrigado por tudo que você fez, meu pai, não interessa mais. Fale com um pai que levou um não de um filho. É duro viver. E a vida é muito mais séria do que a gente às vezes pensa. Por isso eu queria, desse texto, chamar a sua atenção para algumas coisas a respeito de uma vida intensa, verdadeira, sem ilusão, de uma batalha, de uma guerra que nós estamos vivendo e que dá para nós vencermos. Por isso eu tenho para vocês 5 coisas para falar com você. Eu espero que sejam 5 mesmo. Outro dia eu falei assim, eu tenho 5 coisas para te falar. E aí eu falei 6. Falei 7? Falei 7? Então, eu tinha 5 coisas, falei 7. Então eu espero que sejam 5 mesmo. Espere oposição, é a primeira coisa para você pensar. Seja realista. Tem uma igreja específica no Brasil, não preciso mencionar o nome, ela diz assim: aceite Jesus e pare de sofrer. Você anda numa nuvem agora quando você tem Jesus. Você é arrebatado, e eles dizem o seguinte: pode se lançar do pináculo, porque os anjos pegarão você. Pode ir correndo contra essa parede, vai correndo contra a parede, vai na fé, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma igreja que fala literalmente isso no nosso Brasil.
Então, seja realista. Cristão ou não cristão, seja realista, enfrente, saiba que haverá oposição, espere lutas para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus planos. Eu estou com 47 anos e meio, e eu ainda tenho alguns sonhos. Eu fico pensando nos mais jovens, quantos sonhos ainda têm. E a verdade é que virão lutas antes que esses sonhos sejam realizados. E talvez nem sejam realizados. Veja que o texto diz assim, então Eliseu disse, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Porque as guerras são tão normais que as armas devem estar sempre por perto. Não é o caso de eu viver a minha vida tão descabidamente, tão desconectado com a realidade, que é um dia entrar em guerra, fala, peraí, guerra, o que é mesmo, o que eu faço, quais são as minhas armas, onde elas estão? Eu tinha deixado em algum lugar, eu lembro que eu visitei uma pessoa uma vez, e aí, vamos ler a Bíblia, e eu peguei a Bíblia, e ela falou assim, pastor, não sei onde está a minha Bíblia. Isso é. Eu não sei, de repente, você sabe onde está a sua Bíblia? Está lá aberta no Salmo, qual é o Salmo? 91, está aberto lá. Agora, conte para ele que você leu o Salmo 91. Ele é bom, ele é poderoso, ele é de Deus mesmo. Mas tem que ler. Você tem que comer aquela palavra e jogar ela dentro de você. Deixar aberto de uma maneira assim mística, de uma coisa que vai acontecer sobrenatural. Não é assim para que Deus intentou e planejou que fosse. Desculpa. Veja que Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja que o texto está dizendo que nós temos essa luta mesmo que você não esteja vendo. O texto está dizendo que às vezes você está bem confortável na sua casa, você não tem dívida, você está tranquilo, você está empregado, seus filhos estão lá, tudo mais. Mas a Bíblia diz que tem uma luta. E sabe que o cristão precisa estar consciente dessa luta, porque senão relaxa. Relaxa, e aí os planos da igreja, do reino espiritual, tudo são secundários. Porque aí você coloca Deus em terceiro, ou quarto, ou quinto lugar na sua lista de prioridades. Mas se você está consciente, Paulo diz em Romanos capítulo 1, ele diz assim, quanto a mim, eu estou pronto para ir e anunciar o Evangelho. Naturalmente, ali o texto, a palavra que ele usa, é uma palavra de combate. É de um soldado que está pronto, pode chamar, que eu vou, eu estou pronto, já pronto. Eu sou que nem bombeiro, eu durmo de roupa, aliás não durmo, bombeiro não é assim? Dorme de roupa, porque se tiver fogo, peraí, vou pôr a meia, vou fazer a barba, vou colocar, não sei qual camisa eu ponho hoje, será que eu pentei o cabelo para lá ou para cá, não sei direito. Não, eu estou pronto. E Paulo está dizendo isso, que nós temos essa luta. E olha que interessante, ele diz em 2 Coríntios 7:5, em tudo fomos atribulados quando chegamos na Macedônia. Tudo. Lutas por fora, tremores por dentro. Quem está dizendo isso é Paulo. Sempre dentro de mim essa luta constante. Desista, não vá adiante, desista, pare, não vai para cá, vai para lá. Você viu o que ele falou? Falou isso mesmo de você, eu escutei ele falando. Cara, desista, para onde você está. Vai, acha uma outra coisa para você fazer. Será que nós somos como esse, como é que é em português um jellyfish? Água viva? Sabe assim, um peixe que não tem espinha dorsal? Um Bob Esponja? Que tudo aceita, assimila tudo. Não, tá bom. No primeiro não, parou. Acabou. Não, já entendi, foi um sinal de Deus. Será que foi? Essa é uma pergunta que sempre tem que ser feita, e só aquelas pessoas que têm determinação, estão prontas para guerrear, é que sabem responder. E eu gostaria de saber que nós estamos caminhando como um exército nessa igreja de gente que está antenada para isso, que está consciente para isso, onde quer que você esteja, no que diz respeito à nossa igreja como organização, ou você individualmente naquilo que você está vivendo, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos. Porque as guerras são tão normais que as armas têm que estar sempre perto. Eu não sei quão longe a arma está de você, da sua intimidade com Deus. Que quando o inimigo entra na porta pronto para atirar, você vai, espera, até você ir lá, não deu tempo. Já era. Segunda coisa, fortaleça o seu coração.
Eliseu diz assim no versículo 17, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Porque ferirás os sírios até o consumir. Fortaleça o seu coração. É interessante que a casa de Eliseu provavelmente devia ter mais de uma janela. Porque senão ele ia falar assim, abra a janela. E atire. Não ia. Não é lógico. Até eu que não sou matemático sei disso. Não precisa ser um grande estudioso da Bíblia para saber que tinha mais de uma janela naquele lugar. Por que ele mandou olhar para o Oriente? Porque é lá que estavam os sírios. Não fuja dos seus inimigos. Enfrenta. É isso? Olha para lá. É lá o problema, vai lá. Ele está dizendo. Você vai olhar, olho no olho, e você vai consumi-los. Você vai consumi-los. Esse processo nosso de intimidação, que alguém dá um grito um pouco maior, aí você já se intimida e se encolhe e desiste de tudo. Eliseu diz, não, abre a janela, no Oriente, é para aquele lado, é lá que está o inimigo e é lá que nós vamos. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Lá está o inimigo. Não tema, lute, você tem um propósito, está firme, você sabe para onde você está indo, ou você literalmente, como dizemos no português, você empurra a vida com a barriga. Você só vai indo. É amanhã que diz para você o que vai ser o dia de amanhã. Ou você senta, ora e planeja a sua vida e oferece a Deus. Deus, eu queria dizer que amanhã, talvez eu nem vivo esteja, mas é isso que eu coloco diante do Senhor. Deus, o meu alvo firme é chegar ali. Eu sei que nesse caminho tem esse e esse obstáculos. Mas eu vou, Deus, se o Senhor me permitir. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que texto maravilhoso de Hebreus capítulo 12. Claro que ele está dizendo de uma coisa, ele fala, olha, o versículo, você tem que ler a Bíblia assim, tem que saber ler a Bíblia, né? Veja que o capítulo 11 está dizendo um monte de gente que viveu pela fé. O capítulo 12, que não existe no original, o número 12, nem o número 11, é a sequência do último versículo do capítulo 11, ele está dizendo, muito bem, agora que eu contei para você, um monte de gente que viveu firme pela fé, neste capítulo 11, sabendo dessa gente, esse número de testemunhas, muito bem, você também deixa o pecado de lado. O que pecado é esse? Não é pecado, não pensa em homicídio, não pensa em sexo, em mentira, tira isso da sua cabeça, não é isso. Pecado de Hebreus capítulo 12 é falta de fé de Hebreus capítulo 11. É assim que se lê a Bíblia. Porque está dizendo no versículo capítulo 11, esses homens, essas mulheres viveram, conquistaram, perderam, morreram pela fé. Alguns conquistaram reinos, outros não conquistaram nada e foram cerrados pelo meio, mas pela fé. É isso que motivou a vida deles. Eles viram uma coisa diante de si, como diz lá no versículo a respeito de Moisés, que ele viu alguma coisa e deixou o seu reino em troca daquilo no Egito. Pela fé ele foi adiante e não parou, até que Deus ordenasse que ele parasse. Ele continuou firme o seu caminho. Agora o capítulo 12 diz assim, nós também, assim como esse tanto de gente viveu pela fé na promessa de Deus, nós também, deixa esse pecado de lado, que é o quê? A falta de fé, a incredulidade, de que Deus está dizendo, vai, vamos, e que essa nuvem de testemunha, como se fosse um estádio de futebol, que está gritando para o time, vai, essa grande nuvem de testemunha de gente do passado está dizendo assim, vai Jaime, não para, vai, não pare, vai adiante, eu fui, você também pode ir. E assim nós somos chamados a fortalecer o nosso coração. A luta está ali, o Oriente é lá, e nós vamos ter que passar por isso. E eu não tenho um plano B, nesse sentido. Eu vou enfrentar o Oriente, na força que Deus me dá, como diz 1 Pedro capítulo 4. Terceiro,
use as armas adequadas. Versículo 18 diz, disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele aferiu 3 vezes e cessou. O que é que você tem nas mãos? É a minha pergunta. Quais são as suas armas? Porque Eliseu vira ali para ele e diz assim, o que você tem aí? Eu tenho flecha. Talvez se fosse Davi, 300, 400 anos antes, o que você tem aí, Davizinho? Eu tenho uma funda e eu tenho umas pedras. É bom. Moisés chega para Deus e diz assim, Deus, eu não falo muito bem. Moisés era gago. E Deus diz assim, Moisés, o que você tem aí? Um cajado. Tá bom. Tá bom. O que é que você tem aí? Eu tenho flecha. Tá bom. Quais são as suas armas? Veja que Efésios 6 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Imperativo. Tomai. Você sabe o que é isso? Você tem vivenciado isso. Tomai a armadura de Deus. Para que você possa resistir no dia mau. Talvez porque vai ter dia mau. E você precisa resistir e depois de vencer, permanecer inabalável. Veja que interessante, eu queria ler para você uma questão aqui de Efésios, capítulo 6, por exemplo. Olha aqui, tomar a armadura de Deus, versículo 13, versículo 14. Você vai cingir o seu peito com a verdade. Ele está te dando as armas. Você vai cingir o seu peito com a verdade. Tá certo? A couraça da justiça. Você vai calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Mas não é que você tem que saber essas coisas de cor, não. Você pode ou não saber essas coisas de cor. Você tem que viver isso. Calce o evangelho da paz. Ou seja, vá, como diz Romanos, e anuncie nos montes o evangelho da paz. Não é que você tem que simbolicamente, você até pode fazer isso, mas não é que simbolicamente você diz, eu, Deus, ponho o evangelho, ou a couraça da justiça. Pode até fazer isso. Mas o que o texto está dizendo? Haja com justiça. Viva a verdade, ele está dizendo. Embraçando sempre o escudo da fé. Quando é aquele momento difícil da sua vida que você não sabe mais, é hora de crer. Não é para crer quando está tudo bem, quando a notícia já chegou, e aí, acabou, puxa, eu sabia. Meu amigo, ficou ansioso à toa, ganhou ruga à toa. Porque pela fé eu tinha que descansar em Deus, porque a notícia virá de um jeito ou de outro. E eu, ficando mais ou menos ansioso, não vou mover uma roda que amanhã a notícia vai ser outra. É pela fé que eu enfrento a situação e me entrego a Deus. Como Paulo diz, é pela fé eu oro e luto para que eu entenda e viva a vontade imutável de Deus, ele diz em Romanos. Põe o capacete da salvação. A sua mente, como diz Romanos 12, já foi purificada e transformada pelo processo da salvação. Essa contínua renovação da mente que Paulo fala, quando entra tanta coisa na nossa cabeça, eu tenho que abrir a janelinha para essas coisas saírem, para que entrem coisa nova e que a salvação esteja tomando conta da minha cabeça. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, em Cristo Jesus. A espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? Uma vez eu tive uma experiência com uma pessoa que estava endemoniada e alguém disse, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Isso aconteceu. Então deu-lhe uma bibliada na cabeça. Isso aconteceu. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É o bisturi que Deus usa para fazer as cirurgias necessárias.
que tem que estar dentro de mim. Aqui tem tanta gente de IT, né? Se eu falar, talvez vai entender. Sabe quando você coloca um monte de dados lá no seu computador e fica tudo armazenado? E aí um dia alguém fala assim, cadê aquela informação assim, assim? Você vai no computador, digita informação assim, assim, põe Enter e o computador vai lá, processa e bum, aparece na tela como milagre a informação que você pediu. Mas apareceu da onde? Do nada? Não, estava armazenado na torre do computador. É porque este bisturi tem que estar dentro de mim, dentro do meu peito. Eu tenho que, como diz João, comer esta palavra. Ela tem que entrar, ela tem que ser discernida, absorvida por mim. John Bunyan, esse homem maravilhoso que escreveu em cerca de 1600 o livro O Peregrino, o maior livro talvez da história do cristianismo depois da Bíblia. Se você nunca leu, você deveria ler. Mais ou menos no ano 1600. Aliás, a Alessandra tem um filme sobre esse vídeo que um dia a gente podia mostrar na igreja. A história conta de John Bunyan, que ele não tinha sangue vermelho nas veias. John Bunyan tinha um sangue biblíneo, eles falam. Onde você furava, vazava, jorrava a Bíblia deste homem por todo lugar. Que coisa, ser conhecido com alguém que tem a espada do Espírito, que o Espírito pode a qualquer momento pegar e usar você. Você é a espada, você tem a espada e ele, pronto, pode lutar com você. Toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Toda oração, isso está dentro. São essas armas que eu preciso. O que é que está aí para você? 2 Coríntios 6:7, pelas armas da justiça, Paulo diz, quer ofensivas, quer defensivas. Veja que são armas diferentes. Você tem essas armas. Como é que você enfrenta o seu problema de desemprego? Como é que você enfrenta a falta de abraço último que você não ganhou quando você queria? Como é que você enfrenta a falta do perdão que não chegou? Como é aquela palavra que você queria tanto ouvir de alguém e ela nunca chega? Como é que você enfrenta isso? Ou como é que você enfrenta quando aquela palavra amarga e dura de alguém vem contra você? Ou como você enfrenta uma notícia não muito legal? Que alguém morreu, que alguém está doente. Como é? Quais são as armas de que você dispõe? 4, esvazie a aljava. A aljava é aquele negócio assim atrás que você põe um monte de flecha dentro. Esvazie a aljava. Toma as flechas. Atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou, parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. É só isso. É só isso que você tem. Você vai na primeira que você leva, você já para e desiste. Esse é o seu limite, é a pergunta do texto. Por acaso o Senhor Deus da sua vida já mandou você parar, já mandou você desistir, já mandou você sair daqui e ir para lá? Você já ouviu isso? Ou ainda não? Às vezes nós temos que entender e saber exatamente quais são as armas que estamos usando e usá-las. Porque nós às vezes não usamos as nossas armas. Segundo Reis 4 é interessante, que conta a história da viúva, que ela estava grande necessidade em Israel, e não havia dinheiro, não havia comida, e o azeite valia muito. Outro dia o Mágio estava me contando a história, como no Oriente Médio, a importância do azeite. Você pode não ter pão, mas azeite tem que ter, alguma coisa assim, não é, Mágio? Tem que ter azeite, a riqueza, mais do que dinheiro talvez, o azeite tem que estar lá, tem que ter. E aquela mulher, o profeta chega para ela e diz assim, você tem vasilhas em casa? Algumas. Então vai. Todas? Só isso que você tem? É, que eu tenho é só isso. Vai atrás, bate na porta do vizinho, da outra, da tia, da avó, da mãe, pega mais vasilha, põe diante, deixa Deus fazer. Mas o fato é, quais são as suas armas? Use todas e algumas mais, mas use as suas armas. Não fique economizando, guardando, de onde veio, vem mais. A fonte, ela é inesgotável, use as suas armas, porque esse dispenseiro que usou bem os dons que Deus deu, os recursos que Deus deu, Deus dará mais, e Deus continuará dando mais. Essa coisa é como um buraco, quanto mais você cava, maior fica, quanto mais você usa, mais você tem. Nós temos que usar os nossos dons, os nossos talentos, e não enterrá-los. Lembra a história? 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para um.
Um pegou e usou e multiplicou, o outro pegou, usou e multiplicou, e o outro ficou com medo, escondeu, guardou o talento. Será que nós guardamos nossos talentos? Será que nós achamos talvez que a igreja não mereça seu talento? Ou seja, Deus não merece? Ou talvez você não tenha tempo para isso? Ou você descobriu que tem esse talento legal, mas tem um outro que você gostaria de usar nesse sentido, ou como que você está usando? Eu, da minha parte, eu creio que Deus dá os dons para a igreja. Eu creio que Deus abençoa a igreja na história. É assim que eu acredito. Que nós estamos vivendo um momento, e neste momento da história, neste lugar, nesta cidade chamada Calgary, Deus traz pessoas, Deus abençoa este grupo, este corpo de igreja, com todos os dons e talentos, dos quais nós precisamos hoje, aqui e agora, para que aqui possamos cumprir a missão que Ele nos dá. Para que aqui possamos ser sal e luz nessa terra, salgar para que não apodreça, alumiar para que não fique na escuridão. Aqui nós temos então como Paulo diz em Coríntios capítulo 4, como bons dispenseiros. O que é um dispenseiro? Senão aquele que recebe, armazena e distribui, para que todo mundo use bem. Os dons têm que ser usados, utilizados, e a igreja precisa servir, de todas as maneiras, porque se você não servir e enterrar, você vai encruar. E daqui a pouco você não consegue mais usar os seus dons. Você analisou tanto, olhou tanto, pensou tanto, sabe o que? O seu tempo passou e você não foi útil. E Deus, como diz lá em Apocalipse, Ele retira o candeeiro. E diz, você não vai alumiar mais, meu amigo. Porque eu tenho uma luz que não pode parar de alumiar. A luz de Cristo do Evangelho. E se você não vai ser a tocha, me ajude, o poste, o segurador da vela, alguém vai ser no seu lugar. O candelabro, alguém vai ser no seu lugar. Vai, pede vasilhas emprestadas, dá um jeito, mas esvazie a sua aljava. Tem um texto que agora me ocorreu, mas eu não me lembro onde está. Ali quando Jesus fala assim que nós temos que usar bem os recursos do mundo, ou observar como as pessoas usam os recursos do mundo. Não tem um texto assim? Me ajude? Não? Se não lembrar, não tem problema. Mas o texto ele diz assim, que na realidade a gente tem que observar como o mundo é tão sagaz, é a palavra, para usar os recursos que eles têm. O texto fala de como as pessoas que estão aí fora e têm lá seus talentos e sua capacidade, eles empregam esse talento tão bem empregado, e por isso que seus impérios crescem. E Jesus fala, você tinha que observar isso. Não é que você tem que fazer, mas você tem que ter a mesma dinâmica aqui dentro. A mesma vontade aqui dentro, de ver o avanço do reino acontecer no seu tempo. É isso que é. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, use as armas, mas confie no Senhor. Disse o rei de Israel, retesar vai até encurvar todo. Não é? Tem que encurvar todo. Retesa o arco. E ele o fez. Então, Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei. Pode atirar. Que coisa linda, não é? Onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Um dia eu fui fazer um passeio, eu, Tiago e o Lucas. Só que o Lucas era pequenininho, e nós fomos com um outro pai e um outro filho aqui num sítio aqui perto de Calgary, e tinha que passar o dia fazendo um monte de atividade, correndo para lá e para cá com os filhos, e atirando e correndo, fazendo uma gincana, e tinha uma hora que tinha que atirar arco e flecha. E o Lucas era pequenininho, tinha talvez 4 aninhos. Então eu peguei, me agachei do lado do Lucas, e por trás dele, peguei o arco, vamos filho, vamos juntos, nós dois juntos. E atiramos. Ele ficou todo feliz, porque ele conseguiu atirar. 2 Coríntios 10, 3, 5 diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, a nossa luta não é a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. Você quer alguma coisa fazer efeito na sua vida, para mudar o coração de alguém? Em Deus. É nele, não é na arma.
Não é no rito, não é 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É em Deus que está o poder. O Senhor é a minha luz, diz o Salmo 27. Olha que salmo lindo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Sabe por quê? Porque seja o que você tiver, uma funda, uma pedrinha, é um cajado, é uma flecha, o que é que você tem, o que é que Deus já te deu que está diante de você, a Bíblia está dizendo, vai e oferece para Deus, que Deus vai colocar a sua mão sobre você, e vocês vão fazer isso juntos, como aquele garotinho que eu vi, que muitos anos não anda, paraplégico, e finalmente os médicos nos Estados Unidos conseguiram descobrir alguma coisa eletrônica e eletrodos colocaram na sua perna que dão choque. E aí vem por trás uma manta, como se fosse uma calça que ele veste. E essa calça dá choques. E ele começa a andar reagindo aos choques que a calça dá. Eu fico pensando se não é assim que nós temos que lutar a nossa luta. Nós oferecemos as coisas a Deus, a nossa arma ao Senhor, Ele vem por trás, nos abraça e diz, agora vamos juntos. Quem aqui de nós já não andou com o papai assim desse jeito, pisando no pé, andando, vamos juntos. É assim que nós temos que lutar. Quando a mão do Senhor vem por trás, não importa o que é que você tem, qual o seu talento, faça bem feito, porque o Senhor é que vai estar com você. Essa é a diferença. É a diferença do seu chefe, do seu gerente, é a diferença daquele que não conhece a Deus, que ele vai fazer sozinho na força dele. E Deus está dizendo, eu quero que você faça comigo, a gente vai fazer junto, nós somos parceiros nesse processo de conquista do reino. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9 a 10, ele diz assim, então, a minha graça te basta, disse Deus para Paulo quando pediu para ser curado, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, olha que coisa, parece um masoquismo, né? Mas não é masoquismo, porque o masoquismo é quando você gosta da dor e você gosta da dor. Paulo diz, não, eu prefiro a fraqueza e a dor, porque é ali que eu me sinto de verdade forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja se não essa é a mão de Eliseu colocando em cima do rei. Para que sobre mim repouse a mão de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, eu digo, Deus, eu não consigo. E quando eu digo, Deus, eu não consigo, Deus diz assim, agora sim. Agora nós vamos fazer. Porque quando eu sou orgulhoso e forte e bom, eu não preciso de Deus. Aí eu faço sozinho. Mas quando eu sou fraco, eu reconheço os meus limites. Eu falo, Deus, tudo que eu tenho é isso. Então lá no Evangelho diz que Jesus estava acompanhado de uma grande multidão de 10.000 pessoas. E eles estavam com fome. O que eu vou dar de comer para essas pessoas? Aí aparece um garotinho, e ele diz, eu só tenho 5 pãezinhos e 3 peixinhos. É só. É muito. Mas não são os pãezinhos, não são os peixinhos, é quem coloca a mão sobre eles. Essa é a história. Mas esse é um processo verdadeiro, de fé, que tem que ser verdadeiro para você. Eu quero só contar uma historinha e terminar. Tirado todas as proporções, imagina você aí que o Einstein talvez seja um dos grandes, não é, Miro, matemáticos, físicos da história, não é? Quem não conhece esse cara desse cabelo assim, todo despenteado? Aí, quando ele saiu da Alemanha nazista, e ele foi para os Estados Unidos morar, ele morou e na sua casa sempre tinha homens do governo, do Estado, gente poderosa, professores, físicos e matemáticos entrando e saindo da sua casa. E ele estava ali discutindo os problemas políticos do mundo, da Alemanha e dos Estados Unidos, e as grandes questões e equações da matemática, da física, não me pergunte mais nada, não sei. Essas coisas todas. E um dia bate na porta desse homem ali na rua, bate na porta e é uma garotinha de 10 anos chamada Amy. E ela diz assim, eu fiquei sabendo que o senhor é um bom matemático.
dizem aí, é verdade. Eles dizem, pois é, eu tenho umas provas para fazer e eu não estou conseguindo resolver o problema. O senhor pode me ajudar? Claro. Ele começa a ajudar a garotinha. Um dia a mãe diz, uma vez, duas, três vezes, um dia a mãe descobre. Ela segue e ela fala, que isso, a minha filha indo na casa do Einstein. Isso é uma história verídica. Ela vai e bate lá e o Einstein, ela diz assim, o senhor me desculpe, porque minha filha fazendo aí, entrando, atrapalhando o senhor com tanta coisa que o senhor tem para fazer, a sua cabeça desse tamanho, tem que resolver quanto é 2 mais 2. Isso é muito pouco. A resposta registrada na história, na biografia do Einstein, é que ele diz assim, ela não está me atrapalhando. Quando uma criança encontra alegria em aprender, então eu encontro alegria em ensiná-la. Não proíba a Amy de me procurar. Ela é sempre bem-vinda em minha casa. Quantos de nós podemos nos aproximar do Senhor com o mesmo espírito da Amy? Deus, eu não tenho muito. Essa é a minha batalha que eu estou vivendo. Mas essas são as armas que eu acho que eu tenho. E eu queria lutar na tua força, não na minha. Porque a Amy quis fazer uma lição de matemática do grade, sei lá qual, 10, 5, com a cabeça de um gênio chamado Einstein. Por que nós não podemos enfrentar as nossas grandes lutas com o coração, a mente, a sabedoria, a força e o poder de um Deus criador de todas as coisas? Eu quero terminar e ler para você um texto que está em 2 Coríntios capítulo 4. Se você quiser abrir comigo, pode e nós vamos terminar. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 18. Porém, temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desfaleça, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ficar de pé e orar e terminar o nosso culto. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos em nome de Jesus diante de Ti. Somos o Teu povo, a Tua família. Coletivamente, como igreja, temos nossos sonhos. E queremos ser coparticipantes nesse Seu projeto de avanço do reino. De alguma maneira, estender as tendas, como diz o profeta Isaías. Mas também individualmente, temos lá as nossas lutas. E às vezes queremos desistir, achamos que não dá mais, que já fizemos tudo. E esta noite, Senhor Deus, queremos clamar ao Senhor. Assim como aquele rei clamou ao profeta. Reconhecendo nele o poder do Senhor, nós clamamos a Ti. Porque sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. E nos submetemos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor se apodere de nós e possamos ser revestidos de Ti.
como aquele garotinho que vestiu as calças de eletrônicos e eletrodos e com os choques conseguiu andar. Que o Senhor nos envolva com a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito, a Tua palavra, e nos faça mover adiante, para o Oriente, até conquistarmos. Faça assim, Senhor Deus. Visita os pais desanimados, visita os filhos desanimados, visita os casais e renova o coração hoje, o amor, o perdão. Visita aqueles desamparados, sozinhos, desabrigados. Senhor Deus, visita aqueles que estão depressivos e tristes. E que o Teu Espírito tome esta palavra e os convença da Tua presença, dos Teus planos, do Teu poder. E que assim possamos caminhar, Senhor Deus, não na nossa força, mas na força que o Senhor nos dá. E que o Senhor nos encha da Tua alegria, porque ela é a nossa força. Encha-nos do Teu Espírito, porque o Teu Espírito é o Senhor mesmo em nós. É o que eu te peço, Pai. Que a Tua palavra habite em nós ricamente, porque a Tua palavra é Jesus, é em nós. E que o Senhor vá adiante de nós, como quem nos guia. Nós marchamos atrás do Senhor. O Senhor vai e nós te seguimos. O Senhor vá sobre nós, como quem governa as nossas vidas. O Senhor vá ao nosso lado, como nosso amigo, nosso companheiro todos os dias. O Senhor vá por detrás de nós, como aquele que guarda a nossa vida. O Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme sobre a qual nós caminhamos a nossa jornada. O Senhor vá dentro de nós, como a própria vida, como o próprio poder dentro de nós, pelo Teu Espírito. Faz isso para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para o nosso bem e paz. Faz isso no único nome irresistível diante de Ti, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Dá um abraço gostoso aí, se você puder, em alguém, e diga boa semana, vamos adiante, não desista, diga assim, não desista, use as armas do Senhor.